Muito bem, pessoal, vamos iniciar o nosso curso de Direito Tributário para a área fiscal, qualquer que seja a área fiscal. E esse curso de Direito Tributário tem absolutamente tudo o que você precisa para passar num concurso para a área fiscal. Conteúdo constitucional, legal, jurisprudencial. Ah, Borba, mas jurisprudência cai muito em concurso, cai demais, cai demais. Ah, então vou estudar jurisprudência, doidado. Não é assim. Tudo que você precisa saber sobre jurisprudência, você vai ter aqui no curso. Então, basta que você sente, estude, que no direito tributário você vai estar preparadíssimo para qualquer concurso na área fiscal, seja federal, estadual ou municipal. Ok? Muito bem. Esse nosso curso, ele está atualizado até, observem, a Emenda Constitucional 99, de 2017, a Lei Complementar 116 e a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal 56, de 2016. Então, um curso atualizadíssimo para que vocês possam estar bem preparados para passar nesse concurso, ok? Muito bem. O nosso concurso, qualquer concurso na área fiscal, ele, no direito tributário, tem um conteúdo bastante grande e eu divido esse conteúdo em 7 partes, 7 módulos, na verdade. Então, nós temos o primeiro módulo, que é tributos, depois competência tributária, impostos privativos, legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. Ô Borba, que números são esses que você coloca aqui, etc. Muito bem. O que acontece é o seguinte: eu acompanho, dou aula há mais de 30 anos, porque comecei dando aula com 10, e venho acompanhando provas a provas das áreas fiscais, federais, municipais, estaduais, e vejo o número de questões que costuma cair nessas provas dentro desses 7 módulos nos quais nós dividimos o nosso direito tributário. Então, observem que a parte de tributos representa normalmente, nesse estudo aí de 30 anos, uma estatística de 30 anos, 10% das questões do concurso. Competência tributária, 25%. Impostos privativos, em torno de 5%. Legislação tributária, em torno de 10%. Obrigação tributária, em torno de 17%. Crédito tributário em torno de 25% e legislação tributária em torno de 8%. Se você observar, o conteúdo de competência tributária e crédito tributário representam normalmente 50% da prova. Ah, Bob, então eu não vou estudar administração tributária ou tributos que só representam 8, 10, é óbvio que tem que estudar. Concurso desse, uma questão é a diferença entre o céu e o purgatório, o inferno, sei lá o que for. Ok? Então, é lógico também que esse maior número de questões nesses módulos, crédito tributário e competência tributária, é em função do tamanho do módulo, que é bem maior que os outros. Então, cada módulo é fundamental. Mas, então, por que esses percentuais? Para que vocês sintam a importância desses módulos dentro do conteúdo da prova, dentro que vocês vão precisar saber. Ok? Maravilha. Então, este é um histórico que vocês podem, nunca foge muito disso. Sempre em torno desses percentuais, dividido nesses 7 módulos, é que o nosso direito tributário costuma cair nas provas. Ok? Maravilha! Então, nós vamos começar o nosso primeiro módulo, que é o tributo. Porque, na verdade, o direito tributário nada mais é do que uma relação obrigacional comum, como se alguém estivesse devendo. Eu estou devendo dinheiro para alguém. Maravilha! Existe um credor da relação obrigacional. Essa é a minha cachaçinha,
que eu tomo direto, mas, enfim. O credor da relação obrigacional existe o devedor e o objeto da relação obrigacional. É assim que funciona uma relação obrigacional. E o direito tributário trata exatamente de uma relação obrigacional. Existe o credor, que é o poder público, o devedor, nós, contribuintes, e o objeto da relação obrigacional, que são os tributos. Basicamente, os tributos, é lógico, penalidades, juros, etc., mas basicamente o objeto da relação obrigacional são os tributos. Então, o nosso primeiro módulo do nosso direito tributário, nós vamos conversar exatamente sobre tributos. Vamos ver a definição de tributos e as espécies tributárias, ok? Então, é dessa forma que nós vamos desenvolver esse primeiro módulo nosso de direito tributário. Se você importante, antes da gente começar uma definição de tributo, é importante a gente fazer uma diferença que as pessoas confundem muito, quem não conhece o direito tributário, que é a questão da tarifa ou preço público e o tributo. Há uma diferença fundamental nesses dois conceitos e visualmente muito fácil de ser identificada. Então vamos lá. Observe que na relação obrigacional tributária, você tem o ingresso público, que é uma relação obrigacional tributária. O tributo é o ingresso público. Então você só tem uma relação jurídica, você tem o credor e o contribuinte pagando o seu tributo. Isso caracteriza o ingresso público, que o tributo é um tipo de ingresso público. Nós vamos ver em seguida que existem outros tipos de ingresso públicos, mas o tributo é um tipo de ingresso público e, portanto, compõe uma só relação obrigacional. No entanto, na tarifa ou preço público, você tem duas relações obrigacionais. Você tem o poder público, lá na extremidade, o usuário do serviço, mas no meio você tem uma concessionária do poder público. Certo? Então, quando você paga conta de luz, conta de telefone, conta de gás, passagem de ônibus, você não está pagando ao poder público, você está pagando a uma concessionária daquele serviço. Isso caracteriza a tarifa ou preço público. Então, essa diferença para nós já é fundamental. Você identificar, e visualmente é muito fácil, a diferença entre o ingresso público, no qual se encaixam os tributos, e a tarifa ou preço público, porque existem essas duas relações obrigacionais do poder público para com a concessionária e da concessionária para com o poder público. Ok? Maravilha, isso já é uma diferença fundamental. Mas eu venho dizendo, então, que o ingresso público, o tributo, é um tipo de ingresso público. Então a gente precisa, já que nós vamos estudar esse objeto da relação obrigacional com todos os detalhes, que são os tributos, nós precisamos agora estabelecer que tipo de ingresso público é o tributo. Então vamos lá. Se vocês observarem, existem dois tipos de ingressos públicos. Existe o ingresso público próprio e existe o ingresso público de terceiros. Qual é a diferença aqui? O ingresso público próprio é aquele que entra para os poder público e não há necessidade do governo devolver. Não há. Certo? Então, quando você paga, por exemplo, IPTU ao município, ou ITR à União, enfim, ICMS ao Estado, o governo não tem obrigação de devolver, é um ingresso público próprio. Certo? Agora, se o governo vai a um banco e faz um empréstimo,
Ele vai ter que devolver aquele dinheiro. Então, esse é um ingresso público de terceiros, ou seja, surge uma obrigação de devolver aquele valor. Então, essa já é uma primeira distinção. No ingresso público próprio, nós temos dois tipos: o originário e o derivado. E qual é a diferença entre esses dois? Muito fácil. O originário é obtido da exploração do próprio patrimônio público. Então, quando você paga para estacionar na rua, você está pagando ao poder público e o poder público está explorando o patrimônio público, que é a rua. Certo? Quando é aprovado por uma lei a possibilidade de que o poder público alugue um imóvel de sua propriedade, esse valor é um ingresso público próprio, porque é obtido da exploração do próprio patrimônio público. Por outro lado, vamos imaginar que eu tenho um carro. Maravilha. O carro é meu, patrimônio meu, mas eu tenho que pagar IPVA ao Estado, certo? Ora, se eu tenho um imóvel, eu tenho que pagar IPTU ao município, se eu tenho uma propriedade rural, eu tenho que pagar ITR para a União. Então, observem que, neste caso, o Estado está explorando o patrimônio de terceiros e não o próprio patrimônio público. Quando você está lá dirigindo e ultrapassa um sinal, você vai receber uma penalidade. Você parou num local proibido, você vai receber uma multa. O veículo estacionou no local proibido, vai receber uma multa. Vejam que o poder público está explorando o seu patrimônio. Ele está tirando um dinheiro do seu patrimônio a fim de puni-lo. Então, a penalidade também é um tipo de ingresso público derivado. Por exemplo, a penalidade, os tributos e as reparações de guerra também. Os países vencidos pagam aos países vencedores para indenizar os prejuízos da guerra. Aquele é um valor que entra para os cofres públicos, não tem que ser devolvido e portanto, é um ingresso público próprio e é derivado porque é obtido da exploração do patrimônio de terceiros. Agora, o mais importante de todos os ingressos públicos próprios, porque não tem que ser devolvidos, e derivados, porque é obtido da exploração do patrimônio de terceiros, é, sem dúvida nenhuma, o tributo. São os tributos. Ora, os nossos tributos, nós temos hoje 5 espécies tributárias. Havia uma discussão, porque a Constituição fala em alguns, o CTN fala em outros, mas, de qualquer maneira, são 5 as espécies tributárias. Os impostos, as taxas, as chamadas contribuições de melhoria. Bobo, o que é isso? Calma, depois nós vamos olhar todos os detalhes. Os empréstimos compulsórios. Bobo, o que é isso? Calma que nós vamos saber. E as contribuições para fiscais ou especiais. Então, são as 5 espécies tributárias com as quais nós convivemos hoje. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais ou especiais, que são as contribuições para a Seguridade Social, etc. Não podem ser confundidas com as contribuições para os fiscais, que é outro papo. Infelizmente, vocês vão ver em qualquer área fiscal que entrarem que sempre isso vai melhorar com o tempo, mas sempre há um problema de corrupção, né? Uma contribuição para o fiscal. Infelizmente, a gente vive essas situações e dificilmente uma vez eu conversando, pegando uma carona, eu peguei uma carona com um aluno, eu estava dando aula em Manaus, o aluno foi me deixar no hotel, estava um aluno, uma aluna na frente, eu atrás, e ela não sabia que eu era fiscal, não tinha assistido a minha primeira aula, não sabia que eu era fiscal, eu sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro,
E ela dizendo assim, olha, quando eu for fiscal eu vou roubar. E eu vou roubar, e já sabia, eu quieto atrás. E aí ela virava e dizia, eu vou roubar porque todo fiscal rouba, e eu quieto atrás. Aí, daí a pouco, eu virei para ela, falei, ela acalmou, falei, filha, eu sou fiscal. Perdão, sabe que eu não conheço um fiscal que não rouba, quer dizer, me chamou de novo de ladrão. Mas isso é um problema para vocês pensarem depois que passar no concurso. E tem melhorado, né? A corrupção realmente está sendo atacada, as pessoas que vão entrando com o nível que é exigido no concurso público, as pessoas já têm uma noção melhor do que é o servidor público, isso vai melhorar, mas é problema para vocês se preocuparem depois. Então, nós temos 5 espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.